Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus fala desse mistério do reino de Deus, que cresce de modo silencioso. O homem lança a semente, mas sem que ele note, ela vai crescendo, pouco a pouco. Queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus continua crescendo de modo silencioso. Às vezes, na nossa sociedade, o mal faz um barulho muito maior do que o bem. Mas para nós cristãos, nós devemos ter a sensibilidade espiritual para notar o bem à nossa volta. E devemos observar, sobretudo, o bem produzido pelas sementes que nós lançamos. O reino de Deus, ele cresce silenciosamente porque o nosso coração é um terreno onde a palavra de Deus é semeada. Aqui nesta parábola nós devemos perguntar como nós estamos recebendo essa semente da palavra de Deus, do amor de Deus. O reino coincide com o próprio Deus. Como nós estamos recebendo Deus no nosso coração, na nossa vida? Em um bom terreno ou em um mau terreno? Devemos evitar que o nosso coração tenha muitas distrações, porque se eu estou distraído, eu estou colocando essa presença do reino de Deus em perigo. A distração é a dispersão da fé. Quando eu vou rezar e não me concentro, quando as coisas externas chamam mais a atenção do que o mundo interior a ser desenvolvido dentro de nós, quando nós nos dispersamos diante de tantos caminhos de pecado e não focamos na nossa fé. Também não devemos deixar que a palavra de Deus entre na nossa vida como um terreno cheio de pedras, onde a semente pode crescer, mas ela depois logo morre. Ou seja, esse reino de Deus que cresce silenciosamente não deve encontrar esse entusiasmo de fé como um fogo de palha que logo se apaga. Essa alegria momentânea. E às vezes o mundo, o pecado, oferece alegrias momentâneas. E a gente deixa as alegrias de momento, os prazeres de momento que não agradam a Deus, às vezes sufocar esse reino que cresce dia após dia e noite, de modo silencioso. Irmãos e irmãs, o nosso coração tem que ser uma terra onde o Espírito Santo mesmo prepara, fecunda a terra.
Por isso nós devemos evitar espinhos na nossa vida, no nosso coração, que podem simbolizar também o engano do sucesso, da riqueza, as preocupações mundanas. A palavra de Deus precisa ser semeada num bom coração. Seu coração está aberto à palavra do Senhor, à meditação, ao silêncio. Assim como o grão de mostarda é pequeno, mas produz uma grande hortaliça, a nossa fé, mesmo pequena, a semente que entra em nós, mesmo pequena, precisa crescer. E nós não precisamos de barulho para que a nossa fé aumente, para que o reino de Deus esteja presente. Que possamos aprender com Nossa Senhora a valorizar as pequenas coisas, a valorizar o silêncio e deixar que o reino de Deus tome conta de todo o nosso ser. Nossa Senhora é toda de Deus. Nós precisamos ser também todo dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.